Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude. E a gente conversava, eu e o padre Moacir, tomando um cafezinho hoje de manhã, antes de começar o encontro. E ele falava para mim de algo que Deus vinha falando ao coração dele, que eu achei muito interessante. Ele falava que a nossa busca por felicidade, tudo que a gente faz, é buscando, na verdade, voltar ao projeto original de Deus, ao coração de Deus. Quando percebemos esta realidade do mundo, que onde a cultura de morte tem se estabelecido, nós nos deparamos com exatamente esta realidade. Um ataque do mal para justamente atrapalhar a nossa volta para o coração de Deus. O inimigo de Deus não quer a nossa alegria, a nossa felicidade. Ele quer a todo instante atrapalhar este projeto de alegria e de felicidade para nós. Então ele vai colocando empecilhos, vai colocando barreiras, vai colocando ilusões dentro do nosso coração, para que rompamos com o caminho de volta para Deus, o caminho de volta para a nossa essência. E a cultura de morte, sem dúvida nenhuma, eu falava isso na quinta-feira, a cultura de morte é uma tentativa satânica, com todas as letras, é uma tentativa satânica de impedir que os filhos de Deus voltem para Deus, voltem para a sua originalidade. Nós fomos criados para a vida e para a felicidade. E Ele quer colocar em nós tristeza e morte. Existem sim aqueles que se organizam para implantar a cultura abortista, se organizam para empurrar a goela abaixo na sociedade a ideologia de gênero, que é uma teoria, uma ideia, por isso chama ideologia, quer destruir a identidade de filho de Deus, a família pensada por Deus. Existem motivos humanos que os levam a querer isso. A eutanásia, o aborto. Mas nós não podemos perder a visão espiritual e perceber que também é uma guerra espiritual contra os filhos de Deus. Eu falava, Satanás quer atingir a Deus, mas é que ele não pode, ele é muito menor do que Deus, infinitamente menor do que Deus, ele é uma criatura, inclusive a existência dele é sustentada pelo próprio Deus, porque nada existe e subsiste fora de Deus. Deus sustenta tudo que existe. Ele é infinitamente menor, mas para atingir a Deus, ele tenta atacar a imagem e semelhança dele, que somos nós. E eu pergunto, qual a imagem e semelhança de Deus de maneira mais perfeita, senão aquele inocente e indefeso dentro do ventre de sua mãe? Meus irmãos, nós temos visto uma cultura tentando se estabelecer no meio de nós. Contra a nossa vontade, contra a vontade da maioria das pessoas, porque na maioria somos pessoas de bem. Aqueles que planejam o mal é uma minoria. Então essa cultura quer impor uma condição contra a vontade humana, que nasce do mais sincero coração humano. E nós vemos situações aberrantes acontecendo. E eu vou trazer 3 realidades. Não é para ressaltar o mal, mas como o professor falava na primeira pregação, para que tenhamos consciência do que está acontecendo. Surgiu um artigo publicado numa revista científica, médica, de 2 acadêmicos há um tempo atrás,
chamado Alberto Giublini e Francesca Minerva. Foi publicado pela revista. E sabe o que eles falavam? Aborto pós-nascimento. Por que o bebê deveria nascer? E eles, durante todo o texto, começam a defender o seguinte: olha o grau. Primeiro, da ignorância, segundo, da maldade. Eles começaram a defender: olha, já que não existe diferença substancial entre a criança no ventre materno e a criança logo após que ela nasce, e se o aborto é permitido, é legalizado, por que não se estender então para um aborto pós-nascimento? Nas condições, por exemplo, a mãe que não fez um exame, não descobriu que a criança tinha uma síndrome, e essa mãe teria abortado caso ela soubesse. Então a lei precisa amparar essas mulheres, tadinhas. Como elas vão ver o filho ali e ter esse choque? Então vamos estender esta lei que permite o aborto até os 9 meses de gestação para essas crianças. Então, quando a criança nascer e a gente perceber que ela tem uma síndrome de Down, nós teríamos condições e autorização do médico ali junto com a família de abortar esta criança, ou seja, matar. Hora nenhuma ela menciona infanticídio, que realmente eles propuseram. Vocês estão percebendo, gente, onde nós estamos chegando? Mas não ficou por aí, não. Há um tempo atrás, nós vimos o Conselho da Holanda, Conselho Holandês de Saúde, que é a entidade oficial de médicos que assessora o governo holandês. Ele propôs um modelo de lei para ajudar a morrer. Este modelo, a proposta dele era justamente para estender-se a eutanásia, que é aplicado nos velhos, para também crianças. E crianças a partir até de 5, 6 anos de idade poderiam ser eutanasiadas. Inclusive, no projeto fala, inclusive, mesmo contra o consentimento dos próprios pais. E eles propuseram que houvesse então um conselho do país, que o governo amparasse essas crianças que queriam morrer, para que elas tivessem uma eutanásia assistida. E depois a despesa chegava lá na casa da mãe, o boleto para a mãe pagar, da eutanásia infantil e as despesas de velório. Foram além. O que também na Bélgica aconteceu e está muito mais avançado. Apesar de não ter casos relatados de crianças nessa situação, hoje uma criança na Bélgica com 6 anos de idade pode recorrer à lei que a ampara. Mesmo contra a vontade dos pais. A criança que chega da escola, não sei, os seus 13 anos, seus conflitos da juventude, porque foi humilhado, porque perdeu o namorado, aquele momento de desespero, teriam esse recurso. Vocês conseguem perceber? Ou é só eu que fico chocado diante de uma situação dessa? Nós que falamos tanto sobre o sistema nazista, não é? Que absurdo o que fizeram. Porque no nazismo foi relatado historicamente crianças até com 5, 6, 7 anos de idade que foram eutanasiadas porque tinham dificuldades de educar, urinavam na cama até mais tarde, nasciam com orelhas deformadas. Isso tudo é relatado e a gente fica escandalizado. E nós não estamos percebendo que isso está sendo imposto e está virando uma cultura de morte permeando a nossa sociedade. É isso que nós queremos? Uma outra notícia. Um grupo pró-vida nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa em algumas
universidades, Universidade de Minnesota, na Flórida e no estado de Ohio, entre os universitários, perguntando o que eles achavam da questão do aborto. E estenderam um pouco mais as perguntas para a questão do infanticídio. E algumas respostas de universitários em Minnesota, na Flórida, no estado de Ohio, pessoas defendiam que a criança poderia ser abortada ou eutanasiada até com 4 anos de idade. Porque a consciência não está completamente formada. Este é o argumento. Porque até os 5 anos, 4, 5 anos, a criança está sendo formada, inclusive fisicamente, em seu cérebro. Então, não é uma pessoa, porque a pessoa se dá no momento da consciência. Este era o argumento que tem chegado nos nossos universitários. Mas é interessante também que essa pesquisa detectou um aumento considerável de jovens estudantes que estavam terminantemente contra o aborto. E o professor Felipe falava na primeira pregação que as águas estão se dividindo realmente. Aqueles que têm optado pelo mal têm optado de maneira clara, e aqueles que têm optado pelo bem também têm optado de maneira clara e têm se posicionado. Nós estamos vendo um divisor de águas acontecer no nível mundial. E no encontro Gente do Bem, a proposta é: qual o lado que você está? Meus irmãos, a questão da defesa da vida é um tema onde não existe meio termo. Ou você é totalmente contra ou é totalmente a favor. Diz que o rapaz estava andando em cima do muro. De repente, apareceu um anjo de Deus do lado dele. Do lado direito apareceu o anjo e falou: não, vem para o nosso lado, vem para cá. E no mesmo momento apareceu um demônio do lado de lá, do lado esquerdo dele, começou a falar: não, vem para cá. Ou melhor, desculpa, o demônio não falava nada, ele ficava em silêncio. E aí, ele ficou intrigado, e ele perguntou para o anjo mau, para Satanás: por que você não me chama? Por que você não luta por mim, enquanto o anjo de Deus está me chamando o tempo todo? Diz que Satanás virou para ele e falou: não, porque o muro é meu. Não existe meio termo para aqueles que querem fazer uma opção neste sentido. Nós não podemos ser coniventes, meus irmãos, porque é a vida humana que está em jogo. Esse relativismo é terrível e nos deixa do lado do mal. É hora de fazer a opção por aquilo que é certo, por aquilo que é do bem, mas de maneira integral, de todo o coração. A questão da defesa da vida não é somente uma defesa teológica, nós sabemos disso, é também tem sua fundamentação teológica e bem fundamentada. Existe também toda a prova cabal e científica de que a vida humana se inicia na concepção. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas para nós que somos cristãos, você que se diz cristão, não, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, nós não podemos abrir brechas e fazer concessões em relação à defesa da vida. Ah, mas será que é vida humana? Ah, mas é muito pequenininho ainda. Aí nós entramos num gradualismo. Não existe gradualismo de valor. Ou é urgente, ou é ser humano e tem dignidade de pessoa, ou nunca vai ser.
Ser e humanidade são inatos, não se adquire humanidade, não se adquire o nosso ser. É inato, ou se é pessoa, ou nunca vai ser pessoa. Então a gente fica imaginando. Eu falava quinta-feira sobre isso e dei uma explanação grande. Quando o anjo se apresenta a Maria Santíssima, e ali Jesus começa a existir. E se você for lá na casa em Nazaré, na casa da Virgem Maria, ali tem um altar escrito em latim: verbo caro hic factum est. Em todos os lugares do mundo existe essa frase, mas não tem a palavra hic. Por quê? Porque em todos os outros lugares significa o verbo se fez carne, mas lá na casa de Maria, onde o anjo anunciou, está escrito: aqui o verbo se fez carne. É na concepção. A encarnação não se dá em Belém, se dá em Nazaré. Aqui o verbo se fez carne. Quando Maria recebe o anúncio então do anjo, o que acontece? Lucas capítulo 1, Maria vai às pressas, versículo 39, Maria se levantou e foi às pressas à montanha, uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Nós sabemos que para ir de Nazaré até lá é um tempo de viagem. Naquele tempo não existiam os meios a não ser as caravanas que iam viajando, iam todos juntos. Então vamos jogar aí que Maria caminhou, esperou a caravana sair dentro de 2 dias. Ela em 15 dias estava lá, saudando Isabel. Jesus tinha 15 dias de fecundado no ventre de Maria, quando na saudação da Virgem a Isabel, ela é repleta do Espírito e João Batista é envolvido pela graça de Deus. 15 dias de fecundado. Nós temos aqui uma bióloga, doutora Lenise Garcia. Com 15 dias, doutora, o que é uma criança com 15 dias? Vem cá. Mas já não é eu que estou falando, é a bióloga falando. Temos o médico ali também, aqui. Lenise é uma gigante da defesa da vida. O que é isso? 15 dias de fecundado. Não tem nem 1 milímetro ainda. 1 milímetro. 1 milímetro, 1 milímetro assim, pequenininho. Mais 5 dias o coraçãozinho vai começar a bater. Ou seja, o coração de Jesus ainda estava batendo. Não estava batendo ainda, mas já era capaz de santificar São João Batista, que também não tinha nascido. Obrigado. Então nem existia o Sagrado Coração de Jesus ainda. Mas Jesus com 15 dias batiza Isabel, que profetiza: bendita és tu, de onde me vem a honra de receber na minha casa quem? A mãe do meu Senhor. Maria recebe o título de mãe do meu Senhor, com Jesus em seu ventre, com menos de 1 milímetro. Quem contou para Isabel que Maria era a mãe de Deus? Mas a profecia já acontecia no ventre das duas que estavam ali. Que magnífico, meus irmãos. A mãe do meu Senhor. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, versículo 43, Lucas 1. Em Êxodo também vamos perceber que Deus trata a criança no ventre materno com pronomes pessoais. Em hebraico a palavra feto, criança, menino é a mesma. Para Deus não existe diferença, tanto é que a ordem por Moisés era: se 2 homens brigassem e viessem a ferir uma mulher grávida, e a criança nascesse sem dano nenhum, aquele homem que feriu a mulher era passível de uma indenização estipulada pelo marido, pela mãe,
pelo pai da criança. Agora, se a criança viesse a morrer, era vida por vida, olho por olho, dente por dente. Era ordem na lei. Meu Deus! A vida começa ali. E eu, como cristão, não posso abrir mão desta defesa. E é inadmissível alguém que se diz cristão abrir mão da vida no momento desta concepção. Por questões bíblicas e teológicas. Tudo bem, Tiba, você falou aí, você me convenceu que para Deus é ali. Mas o que a ciência diz? Você não precisa ter medo da ciência, meu irmão, porque foi Deus que criou as duas coisas. Então a ciência verdadeira nunca vai contradizer a nossa fé. E isso é lindo. Então, vamos perguntar para a ciência, né? Quem tem autoridade para falar onde começa a vida pela ciência? A biologia, né? Amparada pela medicina fetal, pela embriologia, correto, doutora? Correto, doutor? E o que então os doutores na faculdade estudam? Eu fui atrás para saber. Obrigado ao doutor Ubatã, que me ajudou. Doutor Ubatã me ajudou e eu trouxe aqui. Olha o livro de embriologia clínica. Vamos ver agora o que a ciência fala. Olha só. 7ª edição americana, More Piercer. É o nome do cara. E aí está escrito aqui, More K.L. Piercer TVN, embriologia clínica, o desenvolvimento, esse aqui são os livros que os médicos estudam na faculdade. O desenvolvimento humano inicia-se na fertilização, quando um gameta masculino ou espermatozoide se une ao gameta feminino ou ovócito para formar uma única célula, o zigoto. Ah, vocês fundamentalistas! Vocês ficam recorrendo à Bíblia para defender a vida! Seus loucos! Olha, se a gente é louco, então a biologia também é, olha aqui. A medicina fetal, a genética. Mas não termina nesse livro aqui não, vou pesquisar mais. Olha aqui, achei outro, biologia celular e molecular, do Luiz C. Junqueira e José Carneiro, livro usados nas faculdades. Está a capa do livro, pode pegar aqui, se quiser pesquisar, para falar que eu estou mentindo. Está escrito, logo após a fecundação, a união da informação genética proveniente dos dois gametas provê ao novo organismo toda a informação genética necessária para a formação dos diferentes tipos celulares que futuramente irão compor o organismo adulto. Portanto, o zigoto é a célula que tem o potencial máximo, podendo formar todas as células do corpo. Disse então que o zigoto é uma célula totipotente. Está tudo contido no zigoto. Está tudo ali. Todo código genético. É verdade, bióloga? Pronto. É verdade, doutor Fabrício? Mas eu achei outro livro também. Olha aqui. Para ninguém chamar a gente de fundamentalista aqui. Langman. Sadler T. Double. Langman, Fundamentos da Embriologia Médica. Guadalajara Coogan. Vou ler. A embriologia é o estudo do desenvolvimento de um organismo que tem início com a fertilização do ovócito. Olha, Tibo, então não é na implantação, chamado processo nidação, porque eles inventaram isso agora, gente. Falaram o seguinte, viu que não tinham o que fazer,
que a vida estava ali contida. Então eles falaram: o que a gente vai fazer para poder gente abrir mão da vida? Ah, tem uma outra fase que o embrião se implanta na parede uterina. É a anidação. Ah, vamos falar agora que a vida começa ali. Mas eles esqueceram de apagar de todos os livros de embriologia, que não é isso. Gente, esse povo tem que ter um trabalho, que eu vou te falar uma coisa, porque eles não brigam só com a nossa teologia. Eles têm que ir contra a embriologia, contra a medicina fetal, contra a genética, contra a medicina. É duro! Não é fácil defender o aborto, não, gente. Defender a vida é muito fácil. É muito simples. Porque está tudo aqui. E está aqui, então. Começa um novo organismo, gente, ser humano. Mas eu não parei. Tem outro livro, achei outro! Aê, achei mais um! Embriologia funcional. Já estudou em algum desses livros, professor? Já estudou, Lenir? Aqui, ó, eles conhecem o livro, uma coincidência, né? Esse livro é do J.W. Lutgen. A segunda edição. E diz o seguinte: o desenvolvimento embrionário humano realiza-se na tuba uterina e no útero e dura desde... Olha, gente, o que eles vão falar? Eu fico olhando, os pró-aborto devem ficar doidos quando mostram um trem desse na TV em rede nacional. E dura desde a fertilização, vírgula, ou fecundação, para não ter dúvida, para quem não sabe o que é fertilizar, até o nascimento. Meu Deus! E assim vai. Tem mais aqui? Não vai dar tempo. Aqui, ó, Nethery, Tony Hitchens, fala assim: a concepção como origem da vida humana, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, foi descrita em 1827 por Carl Ernst von Baer, esse a gente sabe, a gente já ouviu falar mais, com auxílio de um microscópio. Isso foi em 1827, olha aqui, Pio IX aceitou este fato científico em 1869. Ou seja, isso dá mais de 4 décadas depois. Não se trata de um dogma religioso. Não é um fato confessional. Então a igreja começou a defender a vida desde a concepção, depois que Carl Ernst von Baer, em 1827, detectou e mostrou. Então, depois, em 69, eu particularmente acho muito tarde, poderia ter sido no mesmo ano, mas como a igreja é cautelosa e sábia, 42 anos depois, por aí, diz: é isso mesmo. A igreja, cientificamente, defender a vida desde a barriga, a igreja já faz desde o primeiro século, né? O professor Felipe disse que nunca foi a favor do aborto, mas como oficialmente, como fato científico, em 1869. E aqui tem mais, obstetrícia, José de Rezende vai falar aqui, Jorge de Rezende. Então, em 1963, o Ministério da Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos definiu o aborto como todas as medidas, isso, palavra deles, todas as medidas que prejudicam a viabilidade do zigoto, em qualquer momento compreendido entre o instante da fertilização até a finalização do parto. Por que então entrou com essa história de que a vida começava só depois da implantação do óvulo? Depois que eles viram
que eles precisavam andar com as contracepções, que na verdade, usando métodos abortivos. Existe um mercado aí, gente. Pense, o que é a pílula do dia seguinte? É um aborto, porque ela mata o embrião humano, mas é um mercado. E para atender interesses financeiros, ideológicos, sociológicos, eles começaram a tentar achar brechas e desculpas não científicas para defender o aborto. Mas tudo bem. Eu chamo alguém mais capacitado do que nós, pobres mortais, que estamos aqui, para falar um pouco sobre isso. Quem o professor Felipe, inclusive, já citou. Jérôme Lejeune, francês. Conhece? Fala comigo. Jérôme Lejeune. Não, tá errado, tem que fazer biquinho, não tem ninguém. Jérôme Lejeune. Então é ele. Quem foi ele? Simplesmente o maior geneticista de todos os tempos. Descobriu a síndrome de Down. Ele morreu agora em 1994. É uma vida recente. Foi um médico francês, pediatra, doutor em ciências e professor de genética fundamental. Por sua descoberta da causa genética da síndrome de Down, recebeu o prêmio Kennedy. Recebeu também Memorial Allen Award Medal, a mais alta distinção mundial no campo da genética. Dr. Lejeune foi membro de várias academias científicas, e aqui tem uma lista das academias de medicina que ele participou. Então, agora quem vai falar não é o Tibinha aqui, é ele. E olha só o que ele fala: o aborto é um crime em qualquer circunstância. Os fetos que apresentam problemas, as crianças que nascem doentes com síndrome de Down, inclusive só 10% nascem, 90% são abortadas. Isso é eugenismo nazista, o que nazismo provocou. Se seleção genética, você escolhe os perfeitos. Por exemplo, tem todo o direito de viver, o mesmo direito dos seres humanos considerados 100% saudáveis. E olha agora o bonito que ele diz: os defensores do aborto dizem que o feto na barriga da mãe, especialmente nas primeiras semanas de gravidez, ainda não é pessoa, ainda não vive. Já ouviu falar isso? Olha o que ele diz: Jérôme Lejeune, isto é uma distorção da verdade científica. Sem querer repetir o óbvio, a vida começa na fecundação. Quando, pode aplaudir, aplaude para valer, aplaude porque esta é a questão, meus irmãos. Tudo está aqui, porque se a vida começa ali, pronto, encerrado, todas as outras formas de querer distorcer isso, é lutar contra as evidências, e contra a pessoa humana, contra a ética, contra a moral, contra a dignidade que nós temos como pessoa. Quando os 23 cromossomos masculinos transportados pelo espermatozoide se encontram com os 23 cromossomos da mulher, todos os dados genéticos que definem o novo ser humano já estão presentes. A fecundação é o marco do início da vida. A fecundação é o marco do início da vida. Daí para frente, qualquer método artificial para destruí-la é um assassinato. Diz o doutor. É um assassinato. Meus irmãos, nós temos tudo para ganhar essa guerra. Tudo. Os que defendem essa cultura de morte, primeiro, eles são minoria, são poucos. Agora, eles são bem financiados e barulhentos. 3 características: são poucos, bem financiados e barulhentos. Nós somos muitos, nós é pobre,
e muitas vezes silenciosos. Meu Deus do céu, diante de uma tentativa de se implantar o aborto no Brasil, quantas vezes isso já foi tentado pelos caminhos da lei? Tentaram em 2005, inclusive, implantar o aborto em todos os estágios da gravidez e por qualquer motivo. Foi um projeto de lei, tentaram empurrar isso. Graças a Deus se levantou gente de bem, por um trabalho magnífico dos movimentos pró-vida, e aqui eu vejo muitos estão aqui. Vocês são guerreiros, vocês conseguiram barrar muita coisa nesse país, e se esse país mais sangue inocente não é derramado, foi por causa de vocês, e este mérito é de vocês, com a graça de Deus. Pode aplaudir. Eu louvo a Deus pela coragem de guerreiros anônimos, muitos estão aqui, mas o trabalho é feito no silêncio, muitas vezes em favela, muitas vezes no Senado, na Câmara, no trabalho de assessoria. É um trabalho árduo, mas graças a vocês que têm se levantado, vocês que têm sido destemidos, vocês têm impedido um derramamento de sangue inocente nesse país. Vocês conseguem entender isso, gente? Muita gente fala comigo, às vezes a Zezé, a Lenise, outros aqui, falam, tipo, você está fazendo um bom trabalho, tipo, graças a Deus. Eu falo, oh, meu Deus do céu, não tenho feito nada, eu tenho apenas dado voz a vocês que fazem. Vocês têm se levantado. E que bom que se levante, e nós precisamos que se levante mais pessoas. Você que está nos escutando, se levante por essa causa, e vamos impedir a maldição do aborto no nosso país. Não tenha medo, não tenha medo das repressões, das perseguições, porque isso é defender Jesus. Jesus é a vida. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de sofrer as consequências por causa disso. Talvez ninguém vai te reconhecer por causa disso. Você inclusive vai levar para a cabeça e caçar coisa, porque você podia estar lá na sua cidade, na sua paróquia, na pastoral do batismo, está lá dando catecismo, mas você foi inventar de querer defender a vida, e por causa disso você muitas vezes é incompreendido, você sofre por causa disso. É verdade ou não é? É mal interpretado, mas nós não podemos desistir, porque começa a se levantar nessa nação um grande povo, e nós vamos formar a maior coalizão num exército pró-vida que esse país já viu. Nós vamos formar esse exército. Tudo que vocês já fizeram vai frutificar pela graça de Deus, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos proclamar a vitória da vida sobre esse país. Nós não temos vocação para a morte, nós temos vocação para a vida, e nós vamos encher o parlamento, se for preciso, com representantes nossos. Nós vamos encher as nossas favelas de atendentes para dar amparo para essas mulheres. Nós vamos encher os hospitais com profissionais preparados. Nós vamos encher as nossas pastorais para dar assistência ao nosso povo sofrido. Nós vamos estabelecer grupos de apoio a essas mulheres que praticaram aborto e estão sofrendo as consequências disso. Mas nós vamos entrar como um exército nesta nação em defesa da vida, e nós não podemos parar mais. Não podemos parar mais, meus irmãos. Nós temos, primeiro, a graça de Deus conosco. Segundo, nós temos a verdade científica, moral conosco. E nós temos o povo de Deus, nós temos a igreja, nós temos a capilaridade da igreja que está esparramado por esse Brasil. Eles podem vir com financiamento, eles vêm com barulho, mas eles nunca vão conseguir vencer o povo de Deus se eles estiverem unidos, porque nós estamos no meio do povo, nós estamos lá, e eles não estão. Eles têm que depender de financiamento internacional, e a economia está essa nhaca, e eles vão ter que bancar, e eles vão chegar um momento que eles vão ter que perder. Essa vitória da vida
vai acontecer, mas nós precisamos nos reunir. A Lenise contava na hora do café aqui para mim que ela foi numa missa e o bispo falou assim, o padre falou com o bispo assim: ô bispo, nós precisamos reformar a igreja, precisamos fazer aqui. A boa notícia é a seguinte: nós já temos o dinheiro. Aí o bispo: ó, que beleza, vocês foram rápidos, né? Que bacana. A segunda notícia é a seguinte: está no bolso desse povo que está aqui na missa. Nós já ganhamos, gente. A vitória é nossa. Mas essa vitória passa por nós, passa por você que está aí no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, no Nordeste, no Norte, no Sul. Nós precisamos nos unir nesta grande coalizão em defesa da vida, porque nós somos maioria e nós precisamos ter a voz, porque a igreja está conosco. Nós estamos amparados por essa mãe gigante que defende a vida desde todos os tempos. Nós não estamos sozinhos. Ah, tipo, mas o pároco da minha cidade, eu falei com ele não está nem aí, eu tentei, mas vai para outra paróquia, meu filho, vai lá pedir ajuda para o outro. Conversa com o seu e fala: eu posso ir no outro? Pode, vai. Mas não fique parado nas dificuldades, nos empecilhos. Não. Vamos em frente. Olha, o que Deus tem feito neste Brasil, de crianças salvas, nessas iniciativas de pessoas que tiveram essa coragem, não está no gibi. Eu quero chamar aqui a Kátia. Vem cá, Kátia. Vamos aplaudir a Kátia, que é do Rio de Janeiro. A Kátia foi atendida pela casa da Doris, ali na Baixada Fluminense, não é isso, Doris? A Doris é a guerreira que todos nós da vida, defensores da vida do Brasil, amam e respeitam profundamente. Pode aplaudir. Essa mulher tem entrado nesses lugares, gente, e tem resgatado pessoas como a Kátia. É verdade. É verdade? É verdade. Conta um pouco a sua história, o que aconteceu? É difícil de falar, mas eu vou falar, gente. O mundo precisa ouvir e a gente vai falar. Eu, aos meus 30 anos, eu descobri que estava grávida. Já é uma mulher madura, né? Fui, falei pro meu companheiro. Ele não concordou com a ideia, acabou me abandonando. É o que acontece com muitas grávidas. Descobre que está grávida, o companheiro abandona. E eu não sabia o que fazer, eu estava sozinha, não tinha família, não conhecia ninguém. Tinha poucos amigos, os amigos que tinha só dava conselho: tira, aborta. E eu botei isso na cabeça: eu vou tirar. Só ficava com isso na cabeça: eu vou tirar, eu vou tirar. Aos 5 meses eu descobri em Doris, conheci a minha salvadora. Ela foi muito difícil, no começo foi muito difícil, dei muito trabalho, eu reconheço, mas ela falou tanto: Kátia, deixa a vida, vamos fazer a questão da vida, vamos salvar a vida. O Thales nasceu, está ali hoje com 7 anos. Gente, eu agradeço a Doris. Vamos continuar dando nosso grito pela vida. Gente, eu quero fazer um apelo para quem estiver me ouvindo, que quer cometer essa loucura. Não cometa essa loucura. Aqui está na minha mão, cadê? Esse feto que você tem na sua barriguinha, ele respira já, ele chupa o seu dedinho, bate seu coração, não sei muito bem. 10 semanas, já está todo formado. É um bebezinho, gente. E ele já ama você. Mãezinha que estiver pensando em fazer isso, não faça essa loucura, porque é muito difícil para uma mãe que aborta um filho. Ela tem muitas consequências, tem sérios problemas assim, psicológicos. Eu passo por isso, eu já passei. E eu quero... Gente, olha, eu quero pedir a todos vocês que estão me ouvindo: não cometa essa loucura. Se alguém já passou por isso, que estiver em casa, alguma mãe que está com essa dificuldade, junte-se a nós. Fala ele, gente. O que é para você ver o Thales hoje estar ali inteiro, seu companheiro? Meu Deus, é a minha vida. Como é que eu tive coragem de fazer isso, tentar tirar ele? Gente, ele é tudo na minha vida. Gente, não faça essa loucura. Vocês junte-se a nós. Pega essa nossa causa, que é uma causa muito nobre. Sabe? Vamos que vamos. E hoje a Kátia, gente, ela não só teve a vida preservada do filho, mas a Kátia hoje é voluntária e ajuda outras mães a não fazerem também a mesma loucura. Eu ajudo mesmo, verdade.
E nós temos muitas grávidas lá, muitas mesmo, muitas grávidas. Veio algumas com a gente, muitas não puderam vir, mas nós atendemos muitas grávidas. Então, vocês, por favor, ajudem, gente, as nossas grávidas, nossos bebês que estão para nascer aí. Por favor, ajudem, gente. Amém. Vamos aplaudir a Cátia. Como a Cátia, tantas outras que poderíamos chamar aqui. São vidas salvas. Quando eu olhava o Thales ali em pezinho, eu falei, meu Deus, eu queria ter um dia a alegria de pegar no colo um filho assim, de alguém que você ajudou a não abortar. Imagina a alegria que você vai ter quando você conseguir convencer uma pessoa a não fazer isso e ajudar. Depois você conseguir pegar essa criança no colo e falar, eu ajudei. Eu fiz com o que eu pude, com a minha voz, com o meu amparo, com o meu toque, que essa vida viesse ao mundo. A Doris contava para mim que hoje ela tem um longo tempo de trabalho assim. Crianças que ela ajudou, que não fossem abortadas, hoje já estão na aeronáutica, já estão cursando faculdade, já estão nas suas profissões. O que a gente não pode se a gente nos unir? Não vai ter limites mais, porque o amor vence. Eu quero chamar aqui o Padre Luiz, o Padre Moacir. Eu quero chamar Zezé, o pessoal do grupo, vem aqui, Lenise, Simone, doutor. Quero chamar a Doris aqui também, vem para cá, Doris. Pode aplaudir esses guerreiros. Aqui, nós estamos aqui como uma parcela pequena, bem representada, onde outros estão por aqui entre vocês, outros estão em casa, não puderam vir. Mas eu fico pensando, Padre, Lenise, Zé, doutor, Simone, Totô, quando a gente vê uma criança dessa, fruto de um trabalho assim, o que paga? O que paga a alegria de se ter uma vida nos braços? Eu vejo aqui a Simone está emocionada. Mas não é a mulher que começou a lutar hoje. Há muito tempo essa mulher faz trabalho de aconselhamento para salvar essas vidas. Isso que me encanta, a sensibilidade, o amor ainda por cada vida que é salva, cada criança que nasce. Se eu pudesse dar o exemplo de tantos aqui que já tiveram a oportunidade de alcançar uma mulher e fazê-la convencer de não praticar o aborto. A Zezé faz isso direto. É a vida dela, o trabalho dela é viajar e ela pega o ônibus e vai para o interiorzão por causa daquele neném, aquela vida. Muitas vezes com o recurso próprio, de aposentada, agora que voltou a trabalhar. Mas eu estou falando isso aqui, não é para um mérito, não é para a gente falar, olha aqui, nós somos bons, não, mas para que você veja, assim como fala a palavra, Filipenses, que a vossa luz resplandeça, alegrai-vos no Senhor, para que seja resplandecente a vossa luz, e que eles vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a Deus, e glorifiquem, e se sintam motivados, e queiram também entrar nessa guerra santa, nessa guerra boa, nessa guerra do bem, nessa guerra de amor. Venham se juntar a nós. Olha aqui. Curitiba, o Alexandre e de Guarulhos são representantes do Provida nessas localidades. Tem de Fortaleza. Fortaleza, a tia Magui também está aí. De Brasília, do Brasil todo aqui. Tantos representantes. Nossa, eu queria trazer todo mundo para cá, era a minha vontade. Levanta todo mundo e vem, porque nós somos um povo só. E Deus está nos unindo. Deus está nos unindo para que vidas não sejam desperdiçadas, jogadas pelo ralo. Deus tem feito
em nós, através de nós, mas nós queremos contar com você que nos assiste agora. Eu vou até ser ousado aqui, eu sou filho do Padre Jonas. Desculpa, eu preciso fazer isso. O e-mail juntospelavida@cançãonova.com. Eu sei que vai encher a caixa de e-mail, mas eu estou lançando um desafio. Você que sente no teu coração arder por essa causa. Eu não sei ainda o que a gente vai fazer com esse povo. Eu trabalho para o Padre Marci pensar o que vai fazer com nós, porque ele está cuidando da gente. Depois a gente pensa. Mas você que sente o teu coração queimar, talvez você que até cometeu um aborto, e você quer reparar isso, você quer entrar nessa luta, mande um e-mail, juntospelavida@cançãonova.com, dando seu nome, seu telefone, de onde você é, e falando: eu quero fazer alguma coisa, porque você vai ficar ali na nossa manga, porque você pode ser uma ponta de flecha ali, na sua paróquia, na sua comunidade. A gente não sabe onde essa transmissão está alcançando, a gente não sabe onde nós estamos chegando. Talvez seja esse lugar onde a cultura da morte já se implantou, uma situação economicamente difícil, socialmente complicada, e você está lá. E você pode fazer alguma coisa por essas adolescentes, por essas crianças. E você está ouvindo isso, está falando: é a minha realidade, sou eu que estou aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, mas nós então queremos te ajudar. Mande o seu e-mail, juntospelavida@cançãonova.com, e aguarde, porque Deus está suscitando um exército e está levantando um povo bem disposto para defender e para que seja a voz daqueles que ainda não têm voz, que seja a defesa daqueles que ainda não podem se defender. Você falava a respeito agora para a gente, perguntando o que paga isso. Eles são financiados, rios de dinheiro são dados para poder disseminar a cultura da morte. E nós nunca o seremos, porque nós já fomos. Veja, o que fazemos aqui nada mais é do que uma resposta ao que já nos foi pago. E isso nos foi pago na cruz do Calvário. Lá foi pago. Por aquele sangue que foi derramado, é que nós hoje não podemos mais deixar que o sangue dos inocentes no ventre de suas mães sejam derramados. Nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida. E esse serviço que nós fazemos, essa entrega que nós temos, essa doação que nós temos, é mínimo para poder pagar a dívida que temos com o Senhor Jesus, com Deus Pai, que deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, não queremos que nos pague salário, não queremos. O que queremos sim é a oração, a intercessão e a entrega de vocês. Unam-se a nós. Unam-se a nós. Você não precisa fazer faculdade para isso, muito pelo contrário. Muitas vezes eu, que sou médico, lamento de não poder estar com a mãe ali ao lado dela, orientando, falando, explicando, mostrando para ela a verdade da vida no útero dela, porque eu estou trabalhando. Mas as minhas irmãs, donas de casa, adolescentes, jovens, estudantes, estão lá com cada uma delas. Eu fico só acompanhando no grupo as mensagens, às vezes me dá angústia de querer estar dentro do hospital para conversar de cara a cara com o médico. Olha, não precisa se preocupar com aquela mãe que está com a criança, com hidrocefalia, com anencefalia, eu vou cuidar dessa criança, tá bom? Me dá o que tem que assinar, eu levo. Mas eu não posso, eu estou de plantão, não posso, então eu fico só conversando às vezes no WhatsApp, orientando por telefone, orientando, conversando com o médico por telefone. Então veja, não precisa fazer faculdade para isso, não precisa estar numa canção nova para isso, mas basta você querer, o seu coração querer, desejar, o seu coração encontrar, entender a minha resposta ao amor de Jesus Cristo, a minha resposta ao amor de Deus, que deu o seu Filho por nós. A minha resposta é essa: eu quero, Senhor, eu quero também me entregar a esta causa, mesmo em casa por e-mail, mesmo em casa por telefone, mas eu vou me entregar a isso, por amor exclusivo
a Jesus Cristo. Nada mais, não é fama, não é reconhecimento, não é dinheiro e nunca vai ser dinheiro. Eu acho que a partir do momento que entrar dinheiro para nos ajudar, pura e simplesmente, ou para bancar algum salário, a gente vai acabar deixando o motivo real, que é esse, o amor a Jesus Cristo. Madre Teresa, um repórter uma vez chegou perto dela e falou assim: Teresa, por dinheiro nenhum eu fazia o que você faz. Ela respondeu: nem eu. Essa é a nossa causa, essa é a nossa vida, esse é o nosso salário. Tentaram impedir que eu viesse nascer. Vamos cantar juntos mais uma vez essa canção. Você que está aqui, fica em pé.